Slide, cônjuges e filhos, né? O slide que tem o tema da nossa palavra de hoje. Ok? Então vamos começar. Bem, alguns podem estar perguntando assim, o que é que esse tema tem muito a ver, né? Cônjuges e filhos. Esse assunto talvez seja um dos assuntos mais importantes de todos os passos que a gente falou e ainda vai falar. Por quê? Porque esse assunto ele baliza a necessidade e a importância que o relacionamento conjugal tem aos olhos de Deus e que deve ter também para o casal. Então hoje a gente não vai falar muito sobre criação de filhos, embora a gente vai trazer alguns princípios importantes, nem vamos falar muito sobre casamento. O nosso objetivo hoje, na verdade, é trazer uma reflexão sobre como fica a nossa relação depois que os filhos nascem. Como devemos nos comportar para que mantenhamos o relacionamento marido e mulher firme, quente, cheio de amor e ao mesmo tempo a gente acrescente a criação de filhos ou a atitude de pais na nossa relação, tá? Então, essa é a primeira coisa importante. E aí, o que a gente muitas vezes vê nos casais, né? A gente vê casais que depois que os filhos vêm, eles passam a ter alguns problemas por falta de afinamento na questão de distribuição de tarefas, de responsabilidades, no peso que muitas vezes é colocado demasiadamente sobre a mulher. E aí alguns prejuízos acontecem na relação, né? Desde a questão sexual, como também na questão de entender onde está a minha prioridade, né? O que nós queremos é que quando a gente envelheça, a gente possa envelhecer como namorados, como pessoas que amam estar juntas, como pessoas que gostam de conversar, que têm prazer de estar junto um do outro. E isso precisa ser construído ao longo da nossa vida. Por isso que o estágio dos filhos precisa ser muito bem trabalhado, para que quando esses filhos saiam de nossa casa, que é um curso natural da vida, para quando eles vão embora casando ou indo trabalhar ou morar em outro lugar, nós possamos nos manter como dois namorados que amam estar juntos e que convivem super bem, tá? Esse é o nosso objetivo para que a gente possa trabalhar bem e manter o vigor do casamento mesmo depois que os filhos saiam de casa. E aí tem uma questão muito importante, né? Nós já falamos isso antes, mas eu queria repetir e reforçar. O que é que faz com que nós construamos filhos com uma emoção saudável, filhos que amam estar dentro de casa, filhos que realmente acreditam que a família vale a pena? Isso acontece quando nós somos um casal que se ama. E por que é tão importante, Sânia, um casal se amar dentro do seu lar? Porque a expressão do amor no casamento, né, entre marido e mulher, é um verdadeiro testemunho, uma verdadeira pregação do evangelho para os filhos. Então, os filhos vendo essa expressão do amor, automaticamente eles vão sendo ganhos para a família, vão sendo ganhos no Senhor. Muito bom. E isso é muito verdade. Por quê? Porque quando nós pregamos o evangelho a alguém, quando nós estamos participando de uma reunião da igreja, sim, a palavra que mais se fala no meio cristão é a palavra amor. Sim. E se os nossos filhos não conseguem enxergar a expressão do amor na nossa relação, eles não vão crer no evangelho. Porque o evangelho ele precisa ser primeiro poderoso nas nossas vidas. Eu me lembro muito do testemunho de um amado irmão, muito eu lembro desse testemunho, que ele foi apacentar um casal que estava com problemas. E ao chegar na casa desse casal e ter comunhão com eles, ele percebeu que esse casal estava dormindo separado. E aí, quando terminou a conversa com eles, esse irmão desceu e o marido desceu com ele para deixar ele lá na portaria do prédio. Quando chegaram na portaria do prédio, esse marido que estava com problemas com a esposa, ele disse assim: amém, amado, a gente se vê no final de semana na pregação do evangelho. Aí, o irmão que tinha ido visitar o casal, olhou para ele e falou assim: meu querido irmão, eu te aconselho a não sair para pregar o evangelho. E aí o irmão tomou aquele susto: mas irmão, por quê? Que é isso? Esse irmão falou assim: se o evangelho não tem poder para mudar a situação do teu casamento, que evangelho é esse que você está pregando?
Então nós precisamos ter consciência de que o Evangelho ele é primeiramente para nós. Que o Evangelho é primeiramente para a nossa vida. Se o Evangelho não tem poder na minha casa, no meu relacionamento conjugal, na minha relação com os meus filhos, esse Evangelho que eu prego, eu não creio nele. Porque se eu creio no Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus, ele vai agir primeiramente na minha vida. Então, quando nós somos pessoas que expressam o amor dentro de casa, nós trazemos o Evangelho e o reino de Deus para dentro de casa. É isso o que Romanos 14:17 fala. Que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o lugar onde nossos filhos precisam ver isso é na relação marido e mulher. Que nós possamos ganhar luz nesse ponto, para entender que o Evangelho não é uma pregação falada com a boca, mas ela é uma vida expressada nas nossas atitudes. Amém. Que Deus nos abençoe nisso. Dando sequência, nós agora chegamos ao Salmo 127. Amém. E Sânia vai ler para a gente. Sim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos meus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre seu galardão. São como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Vou passar o slide só para dar destaque numa parte desse texto que diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, Sim. O fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. O que são os filhos? Os filhos são herança do Senhor. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Os nossos filhos não são nossos. Não agarre seus filhos e faça dos seus filhos sua propriedade, porque eles não são. E a certeza que você tem é que um dia eles irão embora. Então, eu preciso olhar para a palavra de Deus e entender que eles são como flechas. E flecha foi feita para quê? Para ficar guardada? Não. Flecha foi feita para Lançar. Para ser atirada. Só que eu preciso preparar essa flecha para poder atirar. E aí, como filho de Deus, como servo de Deus, eu preciso preparar meus filhos para que eles sejam um dia atirados como flechas pelo Senhor. Por isso que eles são herança do Senhor. E eu preciso prepará-los para devolvê-los ao Senhor. Uma grande verdade que a gente precisa entender é que antes da Segunda Guerra Mundial, o casal ele era o centro da casa. Ou seja, o casal era o que havia de mais importante na casa. E os filhos, eles estavam em segundo plano e eles eram, na verdade, aqueles que serviam ao casal, ao pai e à mãe. Depois da Segunda Guerra, por causa da grande tragédia que aconteceu e muitos pais perderam seus filhos na Segunda Guerra, isso se inverteu. Os filhos passaram a ser o centro da casa por causa dos pais que passaram a ter medo de perder seus filhos. E essa inversão fez com que os pais agora que servissem seus filhos. E hoje o que nós encontramos muitas vezes é famílias onde isso está totalmente invertido. Onde o centro da casa não é mais o casal, são os filhos, e os pais, eles lutam para ganhar o amor dos filhos. Olha só que coisa louca. Essa é a realidade de muitas casas hoje em dia. Por isso nós precisamos entender que os nossos filhos não são nossos. Eles são do Senhor. E o nosso papel é prepará-los para que um dia eles sejam lançados no reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Dando sequência. Então o que a gente precisa entender a respeito dessa questão? Quando um casal decide ter filhos, ele precisa fazer algumas perguntas importantes para que eles possam se ajustar e se preparar para esse momento. Então, algumas perguntas importantes. Um filho significa mais trabalho, sim ou não? Sim. Bem mais trabalho, né? Verdade. Quem vai realizar esse trabalho? A mãe ou o pai? Um filho também significa mais tempo. Menos tempo, melhor dizendo. E quem vai sacrificar o tempo? A mãe ou o pai? Também, mais trabalho significa mais dispêndio de energia.
quem vai gastar essa energia? A mãe ou o pai? E além disso, o filho também significa mais despesa, mais dinheiro. E de onde virá esse dinheiro? Daquele que vocês haviam separado para antes gastar no lazer, no jantar ou nos passeios. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa refletir. Quando nós decidimos ter um filho, muitas coisas na nossa relação vai mudar. E quando essas coisas começam a mudar, é que vem os problemas no relacionamento conjugal. Eu me lembro muito, uma vez, uma pessoa veio conversar conosco e ele disse que que tinha sido substituído. A mulher dele tinha substituído ele. E aí a gente ficou preocupado, né, achando que era uma outra coisa. Aí ele falou, não, é que depois que meu filho chegou, eu fui substituído. Minha mulher só quer saber do meu filho. Ela mal olha para mim. E aí a gente começou a entender que a mãe, ela se apegou tanto ao filho que deixou o marido de lado. E eu quero trazer agora uma verdade que vai doer no coração de muita gente. Mas para Deus, a pessoa mais importante da vida do marido é a esposa. Para Deus, a pessoa mais importante na vida da esposa é o marido. A única relação bíblica onde 1 mais 1 se torna 1 é homem e mulher no casamento. Marido e filho não se tornam 1. Mãe e filho não se tornam 1. E isso tem que estar muito claro para nós. Quando na relação a prioridade dos cônjuges é substituída pelos filhos, isso causa desgaste no casamento a longo prazo. E muitas vezes leva a ter uma vida infeliz para o casal. Por isso que é tão importante entender esse ponto. E nós, quando decidimos ter filhos, nós precisamos nos preparar para isso. Nunca ache que depois que os filhos vierem, as coisas vão magicamente se organizar, porque isso não vai acontecer. E um fator importante, né? A mulher sempre é mais demandada nesse momento. Desde ser a pessoa que vai realizar o parto, a pessoa que vai amamentar, a pessoa que se envolve mais diretamente no cuidado da criança. E a mulher, geralmente, ela é muito mais impactada quando o filho vem. E é por isso que o marido precisa aprender a ser parceiro da sua esposa. Precisa aprender a ajudá-la, a trocar a criança, a entender as necessidades. Porque se não há essa parceria, acaba um ficando sobrecarregado. E muitas vezes o outro reclamando que não está sendo cuidado, não tem atenção. Por isso, se nós nos unimos nesse momento para cuidarmos mutuamente do filho e um do outro, esse tempo ele se torna mais, ele passa mais rápido, né? Então é muito importante entender que a mulher, ela sempre demanda mais energia e tempo nisso daí, tá? E muitas vezes nesse período o namoro, né? A relação sexual, ela esfria um pouco. Primeiro porque a mulher está se recuperando, segundo porque ela está dando atenção demasiada ao filho, e é importante o marido entender esse momento e entender que isso traz um impacto por um tempo no casamento. E é importante que o casal vá recuperando isso aos poucos. Mas para isso precisa se dar prioridade. Nós estamos cuidando do nosso filho, tá? Mas daqui a um mês a gente já começa a cuidar disso aqui, a gente já faz alguma coisa junto, e é muito importante com o tempo vir restaurando. Porque senão você vai se acostumando com a questão de só cuidar dos filhos e você vai perdendo o ambiente de amor e cuidado e carinho do casal. É essencial que depois de algum tempo, geralmente de 3 a 4 meses, o casal já comece a voltar ao seu ambiente de namoro, de comunhão, de intimidade. Tá? A gente sabe que nesse período inicial fica meio atropelado, mas é muito importante que o casal vá voltando à normalidade, tendo os momentos do casal, só do casal, e tendo os momentos com a criança. Tá? O momento da família. Isso daí precisa continuar sendo distinto, porque existe um ambiente do casal em que a criança, em que os filhos não entram. E aí eu queria trazer um conselho muito importante sobre isso. Não permita que as crianças durmam no seu quarto. O quarto do casal deve ser um santuário, um lugar reservado para o casal. Por isso é de suma importância que assim que a criança nasce, ela já possa ter um lugar onde ela vai dormir. E ela cresça aprendendo que ela tem um lugar dela dormir.
Lógico, eu não estou dizendo isso para aqueles casais que não têm um espaço para isso. De repente a casa é muito pequena, as condições não são tão favoráveis, só tem um cômodo, não tem o que fazer. Mas se na sua casa há espaço para a criança dormir, não crie o mau hábito de levar seu filho a dormir na cama com você. Uma criança que compartilha a cama com os pais, ela acha que é normal estar no meio dos dois. E não é. O ambiente do casal é apenas do casal. E os filhos precisam entender isso, tá? É por isso que depois que muitas crianças que são acostumadas a dormir com os pais vão crescendo, elas ficam com esse mau costume e querem sempre voltar para dormir com os pais. E isso atrapalha a intimidade e a relação do casal. Então, guardem isso nessa esfera de cuidado. E aí, o que acontece muitas vezes? Muitos casais tinham um ambiente maravilhoso antes de ter filhos, né? Namoravam, passeavam, faziam as coisas juntos. Mas aí, se você não se prepara para esse momento, quando os filhos vêm e o casal começa a dizer que está sofrendo, e eu já vi casos desses, nós estamos sofrendo porque a gente não consegue ter um tempo para nós, isso mostra que não houve planejamento para a vinda do filho. Por isso que é super importante se planejar e saber que antes de ser pais bem-sucedidos, nós precisamos ser um casal bem-sucedido. Se você não se prepara como um casal firme e sólido antes dos filhos virem, a vinda dos filhos vai se tornar uma exposição dos nossos problemas e das nossas fraquezas. Por isso que antes dos filhos virem, é muito importante que o casal se fortaleça e se prepare para esse momento. Tá? E por que isso é importante? Porque às vezes tem casais que fazem o seguinte, eles pensam, nossa relação não vai tão bem. Se a gente tiver um filho, pode ser que as coisas melhorem. Isso é o maior engano que você pode cometer. Um filho, ele na verdade vai causar muito mais desgaste àquilo que já está desgastado. Pense bem, um casal que está bem, quando o filho vem, ele já causa um desequilíbrio na rotina, nas dificuldades, nos problemas. Imagina um casal que está com problemas. É por isso que é essencial entender isso. E nós vamos mostrar mais na frente uma pesquisa que relaciona diretamente a separação à vida dos filhos. E é por isso que nós precisamos aprender a nos preparar. Os filhos são herança do Senhor. E nós precisamos nos preparar, que eles são bênçãos. Amém. E nós precisamos conduzi-los da melhor forma possível. Amém. Tá bom? Então, os filhos não são fator decisivo no sucesso ou fracasso do casal. Não coloquem na conta dos seus filhos essa responsabilidade. O sucesso do casal está relacionado ao quanto eles aprenderam a cuidar um do outro, a amar um ao outro e principalmente aprenderam a depender de Deus. É o Senhor quem sustenta o nosso casamento. Sem Deus, o nosso casamento ele se torna um casamento aguado. Lembram disso? Só Jesus pode fazer com que o nosso casamento seja um vinho novo todos os dias, tá? E muitas vezes os filhos, eles, como já falamos, eles ajudam muito mais a revelar os problemas do que ajudam a resolver os problemas do nosso casamento, tá? Então, para refletir, eu queria que Sânia lesse esse texto que está aqui escrito para a gente. Sim. O fato é que a criação de filhos é um empreendimento conjunto que exige comunicação, compreensão, amor e a disposição de assumir o compromisso. Casais que não desenvolvem essa atitude e habilidade antes do nascimento dos filhos não podem acreditar que as assimilarão de uma hora para outra, assim que o primeiro bebê nascer. Isso é muito importante. O filho precisa ser o fruto de um compromisso do marido e da mulher. Ambos precisam assumir a responsabilidade em cuidar da criança e em cuidar um do outro. Isso fará toda a diferença na relação para que, com a vinda dos filhos, o casal não seja abalado, nem se sinta mal por causa da falta de cuidado e de amor conjugal. Eu espero que isso fique muito claro para a gente, tá? Para que a gente possa se preparar para ter filhos e para que a gente mantenha o nosso ambiente de marido e mulher. E como eu tinha falado, isso aqui que nós vamos mostrar agora para vocês é uma pesquisa que foi realizada na Universidade de Gotemburgo, na Suécia,
para a gente entender o que a ciência fala a respeito dessa questão da vinda de filhos na relação conjugal. Essa pesquisa foi realizada com 452 casais, onde se observou o comportamento dos casais após a vinda dos filhos. E o que é que se verificou? Que desses casais, após eles terem filhos, depois de 4 anos, 23 casais se separaram. E depois de 8 anos, mais 16 casais se separaram. Então, separou-se esses casais no estudo e procurou-se identificar o que é que eles tinham em comum que levou esses casais a se separar. O que é que eles tinham de parecido, que poderia ser colocado como uma hipótese da separação desses casais. E o que se verificou? Primeiro, que em média os pais se separavam, como já falamos, há 4 e 8 anos. E esses casais relataram que o que é que acontecia com eles? Primeiro, depois que os filhos vinham, insatisfação na relação. Ou seja, por causa do cuidado com a criança e das distrações de muitas coisas, eles não conseguiam se priorizar e começavam a ter problemas na relação. Segunda coisa, eles começaram a discordar em muitas coisas, a haver divergências, brigas. E por último, falta de conexão sexual, falta de relação sexual. Então esses 3 itens, eles levaram esses casais a se separar. E eles foram comuns em todos esses casais que se separaram. Então, se você tem filhos pequenos e você está passando por alguma dessas situações agora, você precisa repensar o que vocês estão vivendo. E vocês precisam cuidar e mudar o rumo agora, para que vocês não levem o casamento de vocês ao desgaste. Lembrem, vocês precisam juntos cuidar do filho de vocês e vocês precisam juntos cuidar do casamento de vocês. Esse é um compromisso do casal, tá? E qual foi o achado, né, no resumo do pesquisador dessa pesquisa realizada na Suécia? Saina, por favor. Quando os filhos chegavam aos 4 anos, os níveis de sexualidade e sensualidade dos pais já estavam em baixa constante. E isso foi observado tanto em casais que se separaram, como entre aqueles que continuaram juntos. Então, veja só, isso se tornou um problema não só para aqueles casais que se separaram. Até para os casais que não se separaram, que continuaram juntos, eles tiveram uma perda significativa na sensualidade. Entenda, o que é sensualidade? No desejo de um atrair o outro e na sexualidade, na prática da vida sexual. Então, cuidar bem desse aspecto depois que os filhos vêm é essencial para que o casal faça manutenção e mantenha o amor e a intimidade de um para com o outro. Eu espero que você entenda que eu não estou dizendo aqui que os casais devem deixar de priorizar os filhos. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o casal nunca pode deixar de se priorizar. E é possível se priorizar como casal e cuidar bem dos filhos. Não é verdade? Seguindo aqui, Gênesis 2:24 diz o que, Sênia? Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Uma carne. Aqui nós temos o único lugar em todo o universo onde a matemática falha. Aqui é o único lugar onde você vai ver que 1 mais 1 é 1. Não há essa união entre pais e filhos. Essa união só existe entre marido e mulher. Por isso que é tão importante entender esse princípio de Deus. E eu vou repetir para que você grave isso no seu coração. A pessoa mais importante da vida do marido é a esposa. A pessoa mais importante da vida da esposa é o marido. E eu quero deixar bem claro isso para você entender. Fazer seus filhos entenderem isso é uma bênção emocional na vida deles. Hoje, muitas crianças têm caído na homossexualidade. Muitas crianças têm olhado para as famílias e têm não desejado mais se casar porque eles olham para os modelos familiares que existem hoje, onde há brigas, discordâncias, onde há muitos problemas dentro de casa, e eles olham e dizem assim: eu não quero ter família, esse negócio de família. Uma vez eu vi um jovem da igreja falar isso para mim: ó, família não dá certo. Aí eu fiz: por que não dá certo? Ele fez:
Porque eu olho para a minha casa, é só problema. Não, um negócio desse eu não quero para a minha vida. E entendam, o modelo de família que os filhos vão levar para a vida deles é o que eles viram dentro de casa. Por isso que é tão importante entender que se eu quero ganhar meus filhos, conduzi-los ao Senhor, pregar o Evangelho para eles da forma mais eficaz possível, eu preciso ser alguém que testemunha a vida de Deus e o amor de Deus no meu relacionamento conjugal. Mostrem isso para os seus filhos. Desde pequenas, nós mostramos para as nossas filhas que a pessoa mais importante da vida de Germana é Sânia. E a pessoa mais importante da vida de Sânia é Germana. E sabe o que eu acho engraçado disso tudo? É que elas adoram ouvir isso. Isso torna a saúde emocional delas equilibrada, para que um dia elas também desejem ter uma família. Que Deus nos abençoe e que a gente entenda isso em nosso coração. Seguindo, por isso que é tão importante entendermos que marido e mulher se tornam um, formando uma única peça. Você e sua mulher formam uma única peça. A prova disso está lá em Gênesis capítulo 5. Logo no comecinho desse capítulo, Deus diz que ele juntou o homem e a mulher e o chamou pelo nome de Adão. Você já viu isso? É como se Deus estivesse dizendo que ao unir homem e mulher, eles se tornaram uma só pessoa, uma só carne. Por isso que é tão importante o casal entender essa união aos olhos de Deus. Isso é tão elevado que Paulo, ao falar disso em Efésios capítulo 5, ele disse, grande esse mistério. E o que ele falou antes desse versículo? Ele diz assim, por isso deixará o homem e se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Aí depois Paulo fala, grande esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, nós precisamos ter a visão do casal que Deus tem. E que visão tremenda Deus tem do nosso casamento. Que nós possamos enxergar o nosso casamento como Deus enxerga. Amém. E ao longo do tempo, o que é que nós observamos? Casais que se amaram, casais que se cuidaram, casais que serviram a Deus junto, que foram companheiros, parceiros um do outro, que aprenderam a fazer tudo junto. Eles não somente construíram uma relação sólida, mas eles também construíram filhos, edificaram filhos saudáveis, emocionalmente seguros e capazes. Isso faz muita diferença na nossa relação. Então, se você quer construir essa relação sólida, como eu gosto sempre de dizer para minha esposa, né? Eu quero ficar velhinho do seu lado. Ela sempre diz que eu vou ficar velhinho sozinho, porque ela não vai envelhecer. Eu não sei se isso é bem verdade. Mas o fato é, quando nós aprendemos a construir essa relação, nós aprendemos a construir algo para toda a vida. Amém. É isso que Deus espera para o seu casamento. Seguindo, essa é a melhor pregação do Evangelho. Se você quer conduzir seus filhos a Deus, não se preocupe em fazer com que você ensine toda a Bíblia para eles. Isso é importante também. Não se preocupe em querer regrá-los para que eles sigam um monte de padrões, para que eles sejam corretos nas coisas que eles fazem. Isso também é bom, mas não é o mais importante. Se você quer conduzir seus filhos ao Senhor, construa uma família que vive o amor de Deus dentro de casa. Construa uma família que expressa Deus nas suas atitudes e nas suas palavras. Isso, por si só, já vai ser o mais poderoso Evangelho. E o resultado disso, nossos filhos vão amar seguir o Senhor. Porque eles não vão seguir algo que eles entenderam apenas. Eles vão seguir uma vida que eles viram dentro de casa. Amém. Esse é o Evangelho mais poderoso. Se nós queremos pregar o Evangelho para os nossos filhos, precisamos viver o amor de Deus dentro das nossas casas. Amém. Que o Senhor possa nos dar luz para entender isso. E para finalizar, eu queria dizer uma coisa importante. Tudo aquilo que tem valor na sua vida tem lugar na sua agenda. Se seu casamento é importante, se sua relação com a sua esposa é importante, a sua relação com a sua esposa tem lugar na sua agenda. Você tem programado isso? Programado uma saída com a sua esposa? Programado um passeio, um jantar? Programado atividades vocês dois juntos? Além disso, você tem também programado atividade com sua família?
brincadeira com seus filhos? Você tem programado? Você tem colocado isso na agenda? Não. Mas se sua família é mais importante que o seu trabalho, por que seu trabalho tem horário e a sua família não? Se sua família é mais importante que o seu trabalho, por que você dedica tanto esforço no seu trabalho e não consegue fazer a mesma coisa dentro de casa? Tem alguma coisa errada aí. Então, eu quero concluir dizendo para você o seguinte: coloque a sua família na sua agenda, priorizando a sua relação conjugal e priorizando o cuidado com seus filhos. Isso vai fazer com que nós sejamos, como já falamos em mensagens anteriores, os Noés dessa era, que estão preparando uma arca para salvar a nossa casa. Eu espero que essa palavra possa ter nos trazido uma ajuda muito prática para que nós possamos construir relacionamentos saudáveis, firmes e que possam servir de testemunho para uma geração de famílias e casais doentes que estão aí do lado de fora. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver esse amor de Deus dentro das nossas casas todos os dias. Amém. Louvado seja o Senhor, chegamos ao final do 7º passo e eu queria dar um aviso para vocês. Amanhã, por causa de necessidades de trabalho, a gente não vai conseguir, na verdade, amanhã, não só amanhã, essa semana agora, dar continuidade nos próximos passos. Então, o 8º, 9º e 10º passo do curso serão dados na sexta-feira da semana que vem, sábado e domingo. Então, se programem, também eu vou colocar isso depois aí do story, para ficar mais claro, mas nós daremos sequência ao curso sexta, sábado e domingo, tá bom? Para que a gente possa fazer a nossa conclusão e fechar esse curso, que eu espero que esteja sendo de grande ajuda para você. Como não temos perguntas hoje, nós estamos concluindo e eu vou pedir a Sânia para orar para a gente concluir o nosso passo de hoje. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor. Por esse falar. Amém. Ó, que o Senhor possa nos iluminar. Amém. A praticar. Sim, Senhor. Ó, Senhor Jesus, Amém. assim casais. Sim. Ó, que cooperem com o outro. Amém. Ó, com o Senhor. Amém. Ó, Senhor Jesus, dando testemunho aos nossos filhos. Sim, Senhor. Ó, pregando o Evangelho para eles. Amém. No nosso viver. Amém. Ó, Senhor Jesus, abençoa nossa casa. Abençoa, nosso Senhor. lar. Amém. Amém, Senhor, de cada pessoa que estiver ouvindo, Amém. vendo essa live. Sim, Senhor. Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, meus queridos. Que Deus abençoe vocês e até sexta-feira, se Deus quiser. Amém. 10 atitudes dos pais vencedores. Isabel, já dá para colocar aí o primeiro slide? Muito bom, muito bom. E por que é tão importante a gente aprender a ser pais? A gente já falou no começo que quando a gente casa, né, a gente não se prepara como deveria para casar. As pessoas se preparam para exercer uma profissão, se preparam para trabalhar, para estudar, para fazer um Enem. Mas, em geral, as pessoas não se preparam tanto para casar, né? E mais ainda, as pessoas não se preparam muitas vezes para ser pais. E é por isso que, na geração atual, nós temos tantas pessoas com problemas nesse aspecto. Por isso que nós precisamos nos voltar ao Senhor e aprender o princípio de ser pai. Com quem é o Pai. Amém. Quem é Deus? Deus é o Pai. E o desejo dele é nos ensinar a ser pais tal qual ele é. A gente vai utilizar 2 textos como base para a nossa comunhão de hoje. Primeiro, Efésios 6,4 e depois Colossenses 3,21. Sânia. Amém. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E Colossenses 3,21. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Amém. Muito bom. Esse texto é para realmente nos chamar a atenção. O Watchman Nee, ele diz que nenhum indivíduo influencia o futuro de outro indivíduo tanto quanto os pais. Os pais quase podem determinar se seus filhos irão para o inferno ou para o céu. E isso está completamente relacionado à forma como nós criamos os nossos filhos. Seguindo, esse slide é só para mostrar
as etapas que uma criança passa dentro de casa conosco, tá? E aí eu queria chamar a atenção de forma bem prática para a responsabilidade nossa como pais em cada etapa. A primeira etapa é a etapa em que a criança nasce até ela completar 4, 5 anos de idade. Essa etapa é a etapa onde nós precisamos ensinar aos nossos filhos limites. É a etapa onde nós precisamos ensiná-los a obedecer. Tudo o mais que eu queira fazer nessa primeira etapa é perca de tempo se eu não ensiná-los limites e a obediência. Hoje, a gente vê tantos pais errando nessa etapa, quando na verdade os pais deveriam determinar o que os filhos deveriam fazer. Eles ficam tendo conversas do tipo: o que você acha, meu filhinho? O que você quer, meu filhinho? A criança nessa idade, ela não tem capacidade nem poder de escolha. Ela precisa ser direcionada. E os pais precisam ajudá-los a entender os limites. Isso é essencial nessa primeira etapa. Passada a primeira etapa, a partir dos 5, 6 anos, a criança entra na fase mais bonita da sua vida. Essa fase nós chamamos de fase do espelhamento, que vai dos 5, 6 anos até os 11 anos de idade. Por que chamamos de espelhamento? Porque é a fase que a criança aprende com o que ela vê. Ela imita, ela copia, ela faz o que o pai faz, ela copia as palavras que os pais falam, ela quer ser o super-herói. Então ela cria esse espelho onde ela reflete tudo aquilo que ela ouve e que ela vê. É nessa fase que os pais podem ganhar a amizade dos filhos. É nessa fase que eles aprendem a ganhar o coração dos filhos, aprender a brincar com eles, a se divertir com eles, a ter momentos onde o relacionamento seja fortalecido. E aí, passada essa fase do espelhamento, é quando ele chega na pré-adolescência, 11 anos, 12 anos. E nessa fase da pré-adolescência é a fase onde normalmente pais e filhos começam a ter alguns conflitos. E por que isso acontece às vezes, Sânia? Porque os nossos pré-adolescentes já começam a raciocinar, a pensar, a querer escolher, a querer dar suas opiniões, seus palpites, e os pais não gostam. Eles às vezes querem continuar tratando os filhos como crianças. Bebês, E é muito importante a gente entender que quando o nosso filho chega para dar uma opinião, ou chega para dizer: olha, eu não vejo bem assim, não tem nada de errado, isso é ótimo, isso é sinal que ele pensa. Só que muitos pais, quando os filhos chegam nessa idade, eles querem continuar tratando como criança. E muitas vezes erraram no passado por querer dar opção na hora de dar limite, e agora quer dar limite na hora de dar opção. E as coisas se invertem muitas vezes. Por isso que é tão importante aprendermos que quando nossos filhos chegam nessa fase da adolescência, nós precisamos aprender a propor, nós precisamos aprender a conversar e nós precisamos aprender a ouvi-los. É nessa fase que eles precisam ser ouvidos e trazer suas opiniões. E aí, quando suas opiniões forem boas, concorde com eles. Quando as opiniões deles não forem boas, converse mais um pouco. Mas é muito importante que a gente aprenda a criar um diálogo para que aquela amizade que foi construída na fase do espelhamento vire sólida na fase da adolescência. É a fase da escolha. Exatamente. Né? Se for uma escolha certa, vai ter um benefício. Mas também se for a escolha errada, eles vão ter consequências. Então eles têm que saber escolher, uma escolha orientada pelos pais. Né? E cabe aos pais levar os filhos a aprender a escolher. Por isso que se você fica dando direção demais para o seu adolescente, você acaba fragilizando sua emoção. E é muito importante que você ensine a assumir responsabilidade. Torna o filho dependente, né, das escolhas do pai, não de suas escolhas. Ele vai ser um adulto dependente sempre da escolha de alguém. E é por isso que nós temos hoje tantos jovens dependentes dos pais, até emocionalmente falando. Sim. Isso é porque os filhos não foram ensinados a fazer escolhas. E aí, passada a adolescência, ele chega na juventude, e se ele construiu essas etapas da forma correta, ele vai ser um jovem que sabe escolher, um jovem que tem emoção forte, um jovem adequado. E tudo isso que eu estou falando são questões humanas, mas elas são essenciais para preparar o vaso para poder receber Deus. Muitas vezes nós perdemos os nossos filhos para o mundo, não é por causa das questões espirituais, é por causa das questões humanas. Por isso, preparar o vaso da forma adequada faz toda a diferença. E aí, o que é que nós precisamos como pais? Nós precisamos nos santificar. Jesus Cristo certa vez falou que por causa dos seus discípulos ele se santificava.
ele se separava. Por causa dos seus discípulos, ele não fazia determinadas coisas que ele até poderia fazer, mas ele não fazia por causa da consciência deles. Por isso que, como pais, nós precisamos aprender que existem limites para nós também. E entender aonde está essa linha de limite é o que faz toda a diferença. Porque um pai que diz para o filho não fazer algo que ele faz, ele está, na verdade, confundindo a consciência do filho e prejudicando o seu coração para que tenha dificuldade de crer no Evangelho. Aquilo que eu vivo precisa ser aquilo que eu coloco para os meus filhos também. E outro fator importante, esses olhinhos lindos estarão sempre olhando para você. Portanto, não queira mostrar uma coisa na frente deles e outra quando não está na frente deles. Os filhos sabem muito bem quem nós somos. E outro fator importante, não quebre regras. Não queira criar atalhos. Não queira viver, talvez, o maior defeito nosso como brasileiro, jeitinho. Isso daí corrompe a consciência das crianças e muitas vezes faz com que elas achem que as coisas elas são fáceis. É muito importante ensinarmos desde cedo o caminho da verdade e aprendermos a ter conversas sérias e reais com nossos filhos. O que você faz vai falar muito mais alto do que o que você fala. E outra coisa importante, nós devemos estar atentos ao que os nossos filhos fazem, ao que eles falam, às pessoas que eles conversam. E só vamos estar atentos da forma adequada se nós formos pessoas que estão próximos dos nossos filhos. Por isso, aproveite o seu tempo para estar junto deles, para conversar com eles, para entendê-los da melhor forma possível. Quando nós entendemos suas atitudes e seu comportamento, nós podemos entender como ajudá-los diante do Senhor. Bem, o tema de hoje é as 10 atitudes dos pais vencedores. Já falamos da primeira atitude, santificação. Agora nós vamos falar da segunda atitude, andar com Deus. O primeiro homem a ser arrebatado na Bíblia foi um pai. Olha só o que esse texto de Gênesis capítulo 5, versículos 21 e 22 diz. Sânia. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus. Depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. O primeiro homem a ser arrebatado na Bíblia, ele passou a andar com Deus depois que ele teve o seu primeiro filho. O relato da Bíblia é perfeito. Depois que Matusalém nasceu, passou Enoque a andar com Deus. E por que Enoque passou a andar com Deus? Porque ele percebeu que para criar o seu filho da forma adequada, ele precisava de Deus. E esse não é o primeiro relato na Bíblia disso. Nós vemos um pouco antes de Gênesis 5, em Gênesis capítulo 4, um outro homem que ao ter um filho, ele reconheceu que ele era frágil e que ele precisava de Deus. Essa pessoa se chamava Sete. E no capítulo 4, versículo 26 de Gênesis, diz que quando nasceu seu filho, que ele colocou o nome de Enos, Enos quer dizer frágil, o versículo 26 diz, a partir daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então o nome do Senhor passou a ser chamado, clamado, por pessoas que consideram que dependem dele depois que um filho nasceu. Então isso mostra que a Bíblia deixa claro para a gente que criar filhos é uma questão total de dependência de Deus. Amém. E eu preciso aprender a depender do Senhor. Eu preciso me santificar e eu preciso andar com Deus para conduzir os meus filhos da forma adequada. E para isso eu preciso entender que não adianta eu querer interpretar ou eu querer muitas vezes ter um comportamento bonito na frente dos meus filhos e outro por trás. Isso não funciona. Isso não funciona. Eu preciso ser uma pessoa reta diante de Deus, onde quer que eu esteja. Quer seja no meu trabalho, quer seja na minha família. Porque macaco, ele imita ser humano por um tempo. Mas depois ele mostra o que ele é. E ele é macaco. Então não queira causar uma impressão com um comportamento falso com seus filhos. Isso não funciona. Tá? Agora nós chegamos à terceira atitude de pais vencedores. O casal tem que ser o quê, Sânia? Unânimes.
E por que é tão importante sermos unânimes, Sânia? Porque os pais têm que ter uma só direção para a criação dos filhos. Uma só forma de pensar. Isso. E eles não podem ter divergências na frente dos filhos, né? Isso faz toda a diferença. Já falamos anteriormente que casais que se amam, casais que se priorizam, casais que têm um ambiente de cuidado e carinho, isso é um fortalecedor tremendo na emoção dos filhos. E filhos amam pais que se amam. Isso faz muita diferença na relação. E quando o casal ele se cuida, e quando o casal é o casal inconscientemente ensina seus filhos que vale a pena ter família. Ele ensina seus filhos que vale a pena ser casado. Hoje muitos jovens no mundo, e infelizmente até mesmo no meio cristão, não têm mais desejo de casar ou de formar família, porque o que eles aprenderam de família não foi algo bom. Por isso que é importante sermos tais pessoas. Casais que brigam constantemente, casais que vivem com discordância, não somente fragilizam o emocional dos seus filhos, mas também eles abrem caminhos para que os seus filhos possam saber, quando eles desejam algo, a quem eles vão recorrer. Quando os pais são unânimes, os filhos nunca terão um segundo caminho, nunca terão uma brecha para escapar, porque eles sabem que o pai e a mãe têm uma só direção. E isso faz toda a diferença. Agora, vamos para a quarta atitude dos pais vencedores. E que atitude é essa? Essa atitude diz respeito a respeitar o direito dos filhos. E os filhos têm direitos? Sim. Mas eu pensava que o único direito do meu filho era não ter direito. E o segundo direito era não reclamar do direito que tinha. Não, isso não é verdade. Na verdade, os nossos filhos têm direitos. E nós precisamos entendê-los e respeitá-los. O que é que a palavra diz sobre isso, Sânia? Eis que os filhos são herança do Senhor, e fruto do ventre o seu galardão. Então os filhos, inclusive nós falamos sobre isso na mensagem Cônjuges e Filhos, eles são herança do Senhor. Então, na verdade, os filhos são do Senhor, eles não são meus. Eles foram me dados para que eu pudesse conduzi-los a Deus. Essa é a minha responsabilidade como pai. E uma vez que eles são heranças do Senhor, eles têm direitos. Por que eles têm direitos? Porque eles têm uma alma, eles têm uma mente, nossos filhos têm vontade, nossos filhos têm emoção. Eles não são robôs, eles não são pessoas inanimadas, muito pelo contrário, eles são pessoas que têm vontade, que têm desejo. E eu preciso aprender a respeitar isso da forma adequada para poder conduzi-los a Deus. Hoje, muitos pais têm cometido o grave erro de criar seus filhos numa bolha, numa superproteção. E isso faz com que os filhos, os adolescentes de hoje, muitas vezes sejam frágeis em sua emoção, não tenham capacidade de discernimento, não tenham capacidade de tomada de decisão. Por quê? Porque foram tão protegidos que acabaram prejudicando a sua forma de desenvolvimento. Por isso que nós precisamos entender que, como pais, nós precisamos preparar os nossos filhos para que eles sirvam a Deus. Um dia nós vamos apresentá-los a Deus. E como você irá apresentar seu filho a Deus? Irá apresentar uma pessoa que você criou para viver debaixo da sua saia? Ou você irá apresentá-lo como uma águia que preparou seu filho para voar? Nós precisamos ser esses que preparam nossos filhos para voar. Louvado seja o Senhor. E por isso, nós não podemos provocar os nossos filhos a ira. Agora nós chegamos à quinta atitude dos pais vencedores. E por que é tão importante não provocá-los a ira? Porque nós precisamos respeitar também o espaço deles. E isso diz respeito principalmente a não usar de autoridade excessiva, a não exceder na nossa forma de lidar com eles. Muitos pais, às vezes, humilham seus filhos, colocam eles em situações vergonhosas, ou muitas vezes colocam eles debaixo de situações de pressão tanto física como financeira. Muitas vezes querem proteger os filhos do bullying na escola, mas fazem muitas vezes bullying e pressão dentro de casa, né? Exatamente. Por isso nós precisamos aprender a não provocar os nossos filhos. E por isso que é tão importante aprender a ter diálogo, a ter conversa dentro de casa, tá? Já falamos disso daí, né, que muitas vezes alguns pais submetem seus filhos a situações humilhantes, muitas vezes faz com que os filhos
alimentem interiormente um desejo de liberdade, de querer um dia ir embora, de sair de casa, porque não aguentam viver nesse lar. A nossa casa precisa ser, na verdade, um ambiente de amor, de carinho, de cuidado, onde os nossos filhos também se sintam à vontade. Isso não quer dizer que nós não devemos prepará-los para um dia ir embora. Isso é o normal. Mas a nossa casa precisa ser um ambiente adequado, onde haja respeito, amor, onde haja muita brincadeira também, mas onde haja principalmente a expressão do amor de Deus na relação de pais e filhos. Amém. Por isso, é tão essencial a gente apreciar os nossos filhos, aprender a elogiá-los, aprender a reconhecê-los, saber como valorizar as coisas que eles também valorizam e saber respeitar aquilo que eles pensam. Por isso que é importante aprender a ter um diálogo aberto e aí a gente aprender a realizar coisas boas juntos. Pais e filhos que aprendem a compartilhar momentos assim, eles se tornam mais próximos. Louvado seja o Senhor. Agora nós chegamos ao 6º passo. E esse 6º passo nós queremos chamar de sejam firmes. Hoje em dia, muitos pais, eles falam coisas a seus filhos, prometem coisas a seus filhos, até mesmo quando nós falamos de disciplina, e não cumprem. Como pais, nós precisamos fazer valer tudo aquilo que nós falamos aos nossos filhos. A sua palavra tem que ter peso diante do seu filho. É muito triste quando eu vejo um pai tentando disciplinar um filho e dizendo assim, se você fizer isso, você vai ficar de castigo. Ou se você fizer isso, você vai apanhar. E o menino continua fazendo e o pai fica lá falando e o menino continua fazendo. Ameaçando, né? E só ameaçando e nada acontece. Você está ensinando o seu filho que o que você diz não vale nada. E isso é muito sério. E isso também atrapalha a construção da integridade de seu filho. Porque ele não vai acreditar no que você diz. Por isso que é tão importante a gente aprender que as nossas palavras precisam ser sérias, retas e precisam transmitir um compromisso de atitude para com nossos filhos. E quando as nossas promessas não são cumpridas, quando as nossas palavras não se realizam, nós causamos uma confusão na cabeça dos nossos filhos. E muitas vezes eles vão ficar em dúvidas se aquilo que nós falamos pode se dar crédito ou não, ou se aquilo que nós falamos vai se cumprir ou não. O nosso Deus, Ele é um Deus de promessas. E tudo o que Ele prometeu, Ele fez. Isso é o maior exemplo do que é o Pai. E do que nós precisamos como pais também aprender. Quando você prometer brincar com seu filho, faça isso. Não permita que nenhum outro compromisso venha tomar o seu horário. Até porque um dos grandes problemas muitas vezes que acontecem na criação dos filhos é não tê-los na nossa agenda. Você já parou para pensar nisso? Na sua agenda, qual é o tempo que está separado para a sua brincadeira com eles, para a sua atenção especial para eles? Então aquilo que você prometer para o seu filho, cumpra. Eu me lembro de quantas e quantas noites eu às vezes chegava em casa cheio de trabalho, com muita coisa ainda para fazer, e aí eu ia brincar com minhas filhas, minha esposa, depois que elas iam dormir, eu ia trabalhar. Mas o mais importante para mim naquele momento era brincar com elas. Às vezes nós trocamos nossos filhos pelo trabalho, às vezes nós trocamos por outras coisas, mas nós precisamos aprender a mostrar para eles que eles são a prioridade para nós. Nunca esqueça disso. Se os filhos acharem que as palavras de seus pais não são confiáveis, eles vão crescer agindo de forma negligente. O que é decepção? Decepção é expectativa não atingida. E eu gosto sempre de dizer que o Senhor Jesus, ele falou que quem quiser entrar no reino tem que ser como uma criança, porque uma criança, ela tem algumas características fundamentais para quem quer entrar no reino. Mas uma delas é que uma criança crê em tudo que o pai diz. Certo? Então quando você promete algo para o seu filho, ele simplesmente acredita no que você falou. Por mais absurda que possa ser a sua promessa, ele crê no que você diz. Mas quando nós prometemos e não cumprimos, à medida que os nossos filhos crescem, eles vão perdendo a fé em nós. E aí, as nossas palavras já não terão mais peso para com eles. Por isso,
Não seja alguém que frustra seus filhos, mas seja alguém que atende às expectativas que eles criam em você mesmo. Mais na frente, quando eles tiverem mais consciência da palavra do Senhor, né, para escolher o Senhor, como é que eles vão confiar na palavra do Pai? Como é que você vai pregar o Evangelho para o seu filho, se ele não confia na sua palavra? Verdade. Se ele não confia naquilo que você demonstrou como um pai, como alguém que está ali perto do lado dele, como é que ele vai confiar no Evangelho que você prega? Lembre sempre, primeiro as pessoas olham para a nossa humanidade, depois elas checam se aquilo que nós falamos de espiritual é real ou não. Seguindo, chegamos agora à 7ª atitude. Como pais, nós precisamos criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Mas o que é disciplina? Às vezes nós pensamos que disciplina está relacionado a ser aquele pai rigoroso, né, que está exigindo lá as coisas, mas não é isso. Criar nossos filhos na disciplina é criar um modelo que eles consigam viver estudando, desenvolvendo as coisas, tendo atividades, é ter uma rotina no seu dia. A disciplina não está relacionada à correção apenas, mas ela está relacionada a nós fazermos com que nossos filhos criem bons hábitos no seu dia a dia. Amém. Quem são os melhores atletas? São aqueles que são mais disciplinados. Sim. Quem são as pessoas que obtêm mais sucesso na vida? São aqueles que são disciplinados. Então, quando o apóstolo Paulo aqui em Efésios 6 fala isso, ele está dizendo que nós precisamos criar nossos filhos para que eles sejam pessoas disciplinadas no seu viver. O que é que fala Efésios 6,4, Sânia? Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, para criarmos nossos filhos de forma disciplinada, o que nós precisamos, na verdade, é ser bons líderes em nossa casa. O problema é que muitos pais querem ser chefes. E chefes são aqueles que dão ordens. Líderes são aqueles que conduzem aqueles que estão com ele. Você tem sido simplesmente alguém que dá ordem a seus filhos? Ou você é o primeiro a ser modelo e a praticar aquilo que você fala para eles? Como exemplo na Bíblia, né, vamos dizer assim, trocando as palavras, você está sendo faraó ou você está sendo sacerdote? Está sendo chefe ou está sendo líder? Então, nós precisamos ser sacerdotes em nossa casa. Amém. Ou seja, nós somos os primeiros a praticar a palavra de Deus. Né? Que tipo de pai ou mãe você é? Grava isso. Chefe ou líder? Deus precisa de líderes. E esses líderes começam em nossa casa. Amém. E aí, é muito importante entender que na jornada de desenvolvimento da vida dos nossos filhos, nós vamos encontrar muitas situações. Então os pais devem ajudar seus filhos a buscar suas próprias aspirações. Cuidado, para que você não seja um pai que tenta realizar seus sonhos pessoais na vida de seus filhos. Não faça isso. Na verdade, ajude seus filhos a encontrar os seus próprios sonhos. Sim. Outra questão, cuidado para que vocês não amem o mundo. Por mais que vocês possam evangelizar seus filhos, se vocês como pais amarem o mundo, os seus filhos também amarão o mundo. E outra questão importante, a forma como a gente vive irá afetar diretamente a vida dos nossos filhos. Por isso que nós precisamos aprender a canalizar a nossa vida primeiramente, para Deus. Para que a nossa vida possa canalizar os nossos filhos para o Senhor. Amém. Que nós como pais possamos ensinar nossos filhos a ser amantes de Deus. E isso é essencial. Eu já falei antes, nós falamos, e eu quero reforçar. A nossa missão como pais não é criar bons profissionais. A nossa missão não é fazer com que nossos filhos se formem numa faculdade. A nossa missão não é fazer com que nossos filhos sejam bem-sucedidos. Essa não é a nossa missão. Isso tudo pode ser realizado e deve ser realizado. Mas a nossa missão como pais é fazer dos nossos filhos verdadeiros servos de Deus. Amém. Foi para isso que Deus colocou nossos filhos nas nossas mãos. Sim. Louvado seja o Senhor. E aí, se nós ensinarmos nossos filhos esse caminho, nós iremos fazer com que as suas aspirações sejam corretas, adequadas, e faremos com que eles aprendam o caminho da humildade, o caminho de compartilhar, o caminho do Evangelho. Muitos pais hoje colocam ambições, desejos e aspirações no coração dos seus filhos que não é muito bem o que eles queriam. Constroem filhos ambiciosos, constroem filhos competitivos, que muitas vezes
não vão ser pessoas realizadas em sua própria vida. Nós precisamos ensinar o Evangelho de forma prática, para que os nossos filhos possam crescer amando as pessoas e tendo um coração de compartilhar com elas a humildade que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Cuide bem disso com seus filhos. E outra questão, cuidado para você não tornar-se empregado deles. Antigamente, era muito comum a gente ver os filhos servindo aos pais. Era muito comum a gente ver os filhos, quando sentavam na mesa, deixar os pais se servirem primeiro, depois eles se servirem. Hoje, o que nós vemos muitas vezes, pais que se tornaram verdadeiros empregados dos filhos. Pais que, na verdade, são carentes emocionais dos seus próprios filhos e que têm medo de perder o amor e o carinho dos filhos. Isso daí tem feito muitos pais perderem seus filhos, na verdade. Nós precisamos criar os nossos filhos de uma forma adequada, onde nós somos pais, a autoridade dentro de casa, onde nós possamos criá-los com disciplina, com muito amor, até porque amor e disciplina são duas coisas que andam juntas. Deus disciplina a todo filho, a quem ama. Não há amor verdadeiro sem disciplina. Amor sem disciplina é um amor doente, é um amor desequilibrado. O amor de Deus, ele é o amor que anda junto com a disciplina. Por isso, cuide para que você crie seu filho da forma correta. E cuidado para que você não se torne um dependente emocional dele. Isso não só vai enfraquecê-lo no caráter, mas também vai enfraquecer você. Tá? E outra coisa importante demais, ensine seu filho a decepção. Ensine seu filho que se frustrar, que sofrer faz parte da vida. Não proteja seu filho de todos os problemas. Não proteja seu filho de todas as frustrações, porque isso vai enfraquecê-lo. Quanto mais cedo nossos filhos aprenderem que a decepção, que o sofrimento, que a frustração faz parte da vida, mais fortes eles serão em seu emocional. E outra coisa importante, sempre pergunte aos seus filhos, depois de cada uma dessas situações, o que eles aprenderam com isso. Isso os ajudará a refletir e a entender que em todas as situações que nós passamos, existem bons e verdadeiros aprendizados. Que nós possamos ajudar nossos filhos também nessa questão. Amém. E ensinar eles a escolher e a administrar. Ensiná-los a administrar pequenas coisas. A partir de cada idade, você pode colocar um pouco de responsabilidade para os seus filhos. Ensiná-los a arrumar o guarda-roupa, ensiná-los a organizar a sala, dar a ele a responsabilidade em determinados horários de lavar a louça. À medida que você vai fazendo com que ele assuma algumas responsabilidades, você vai ensinando o seu filho também a administrar. E isso também ajuda no seu desenvolvimento pessoal. Agora nós chegamos à 8ª atitude. E a 8ª atitude é conduzir os filhos ao conhecimento do Senhor. E aí, a gente chega num ponto muito importante. Qual é o ambiente que você tem para uma conversa espiritual com seus filhos? Como que você apresenta a Bíblia para eles? Como que você fala para eles sobre a palavra de Deus? Muitos pais apresentam a palavra de Deus de forma severa, dura, radical e muitas vezes com julgo para os seus filhos. É como se você quisesse obrigar seu filho a comer uma verdura que nem você gosta, mas que você quer que ele coma porque você sabe que vai fazer bem para ele. Isso não é atraente. O evangelho que atrai as pessoas é o evangelho vivido, não é o evangelho falado. Quando eu vivo o evangelho, ao abrir a boca para falar da palavra de Deus, meus olhos brilham, meu coração se alegra. Na presença de Deus, há plenitude de alegria. Por isso que nós precisamos aprender a apresentar o evangelho, aprender a apresentar a palavra de Deus para os nossos filhos como algo maravilhoso, como algo que mudou a nossa vida e que vale a pena dar a vida por isso. Por isso que o verdadeiro conhecimento de Deus que nós ensinamos para os nossos filhos não é apenas uma doutrina passada, mas é algo experimentado. Louvado seja o Senhor. Por isso, crie ambientes na sua casa para que vocês possam conversar sobre a palavra de Deus, para que vocês possam conversar sobre assuntos, temas, sobre a leitura de um livro, para que vocês possam juntos discutir alguns assuntos que podem ser polêmicos. Recentemente, a minha filha mais nova,
ela trouxe uma pergunta, né? Pai, a Bíblia é machista? E aí a gente começou a sentar e discutir na palavra de Deus se a Bíblia era machista ou não. E ela pôde ver ao longo de todo o Velho Testamento como Deus sempre colocou de forma justa homem e mulher. É maravilhoso ver isso. E ali, à medida que a gente vai falando e vai tocando nisso, aí eu fico percebendo que ela, assim, por ouvir tantas coisas que na escola, no mundo, ela parou e fez, eu nunca tinha visto por esse ângulo. E ela passou a ver o quanto Deus ama, da mesma forma, homens e mulheres. Não é bom isso? É isso que a gente precisa aprender a desfrutar com nossos filhos. E desde pequenininhos, ler a Bíblia com eles, cheios de alegria, mostrando o quanto isso é precioso para a nossa vida. Outra questão importante é criar um ambiente não só de comunhão espiritual, mas um ambiente onde haja harmonia na família. Quantas vezes ao longo da nossa vida a gente brincava com as nossas filhas e depois de brincar a gente sentava para ler a Bíblia, sentava para orar, sentava para contar uma história da palavra de Deus e o coração delas estava muito mais aberto e receptivo porque nós gastamos um tempo brincando juntos. Crie um ambiente dentro da sua casa onde nós possamos primeiro viver essa questão real entre nós no nosso relacionamento, para que quando o espiritual vier, o humano esteja preparado e aberto para receber, né? E aí, isso tudo vai criar um ambiente de diálogo, de amizade, de conversa, onde os nossos filhos vão se sentir abertos a conversar conosco e a abrir o coração para nós. Louvado seja o Senhor. Agora, nós chegamos... Na verdade, eu passei pela nona atitude sem falar, né? A nona atitude é essa questão da gente brincar com nossos filhos, criar um ambiente onde a gente possa ter relacionamento, onde a gente possa estar junto, onde a gente possa realizar coisas em conjunto, tá? Desculpa que eu não citei a nona atitude. E a 10ª atitude agora, nessa fotozinha que vocês estão vendo desse menino riscando aí na parede, ela diz respeito à importância de castigar os nossos filhos. Para muitos pais essa palavra hoje é um tabu, né? Verdade. Mas por que a Bíblia nos ensina a castigar os nossos filhos? Eu estou usando castigar para a gente não confundir só com disciplinar. Lembrando que disciplinar é ensinar nossos filhos a ter uma disciplina de vida. Agora, castigar diz respeito à correção necessária quando os nossos filhos erram. E aí eu queria fazer uma pergunta, Sânia. A melhor correção é bater nos filhos? Não. Como é que a gente deve então lidar com essa questão? Não. Primeiro a criança tem que reconhecer o que ela fez, que ela errou, né? Pedir perdão e se durante o arrependimento for necessário, castigar, corrigir, né? E essa questão da correção, ela tem 3 etapas que elas precisam ser respeitadas. A primeira é quando nós falamos com nossos filhos. Quando você fala, se toda vez que você falar, seu filho lhe obedecer, você nunca vai precisar ir para o segundo estágio. O segundo estágio você fala, ele não está obedecendo, você vai colocá-lo de castigo. O castigo é o segundo estágio. É quando você vai dar alguma disciplina para ele no que diz respeito a ficar sentado no canto, a você tirar uma coisa que ele gosta, mas aí é um castigo. Quando a segunda etapa não funciona, aí a terceira etapa é a etapa de você ter que discipliná-lo com alguma coisa física. E isso não está relacionado a espancar o filho, mas a fazer com que ele sinta algo que venha a criar limites nele. A Bíblia diz o seguinte, eu vou ler, Sânia vai ler aqui pra gente. Provérbios capítulo 13, versículo 24. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Então, veja só, não usar a vara é um sinal de que você odeia seu filho. Agora, preste atenção no princípio do que a Bíblia diz. Eu tenho que usar a vara sempre? Não. Eu tenho que usar quando as 3 etapas elas forem necessárias. Então, a primeira etapa, eu falo. Tem muitos filhos, irmãos, que por nós termos treinado eles tão bem naquela primeira fase, a fase dos limites, que tem pais que só de olhar para eles já obedecem. Esses nunca vão precisar apanhar. Mas tem outros filhos, e hoje tem bastante, né? Você olha, você fala, reclama. Quando você bota de castigo, ele ainda diz assim, tô nem aí. E ele continua desobedecendo.
Então, muitas vezes vai ser necessário uma disciplina física para que ele possa sentir. E você, não sei na sua experiência, mas eu muitas vezes, na minha experiência quando garoto, quando eu queria aprontar, eu já sentia o cinto da minha mãe nas minhas pernas. E isso muitas vezes me fazia dizer, opa, não vou fazer. Já eu nunca precisei apanhar. Pois é. Porque só o meu pai olhar pra mim, eu já sabia que Já eu não, ó. não podia mais. Eu apanhava, da minha mãe, eu acho que eu apanhava quase todo dia. E no dia que eu não apanhava, eu ficava pensando, meu Deus, tá faltando alguma coisa hoje. Se o pai olhasse pra mim, de rabo de olho, como diz assim, de cara feia, eu já tava chorando. Meu Deus. Pra você ver, né? Que pessoas são diferentes. E nós precisamos entender com nossos filhos, na forma como eles nos obedecem, que tipo de disciplina nós podemos dar para eles. Sim. Essa é a 10ª atitude. Ainda temos Provérbios 19:18, Sânia. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Ou seja, Não espancar. a Bíblia não encoraja você a espancar seu filho, mas a Bíblia encoraja você a bater nele para que ele tenha noção de que existem limites que precisam ser respeitados. Sim. Eu espero que nós tenhamos entendido isso de forma muito clara, tá? E para fechar, cuidar da família é a forma de nós edificarmos a próxima geração. Amém. Por isso, eu espero que eu e você, como pais, possamos assumir a responsabilidade que Deus nos deu. A nossa responsabilidade é fazer com que a próxima geração seja uma geração que ame e que sirva a Deus. Amém. Parece que nós temos uma pergunta, né, Isabel? 2 perguntas? Ok, então agora nós vamos... Você esqueceu de falar onde que faz as perguntas. Mas já tem as perguntas lá. Já tem. Tá, se alguém quiser fazer alguma pergunta, próxima setinha do direct tem um sinal de interrogação. É só você ir lá, clicar e fazer sua pergunta. Primeira pergunta, Isabel. A partir de quantos anos... A partir de quantos anos devemos negociar horários para brincar com eles? Excelente. Veja só, crianças na fase inicial, até os 4, 5 anos, eles não têm muito horizonte temporal. Eles têm um pouco de dificuldade de entender que nós vamos brincar na quarta-feira ou na semana que vem. Não, eles têm a rotina do dia, tem os horários do dia. Exatamente. Então, por isso que é importante a gente criar isso daí dentro do dia com eles. Ou seja, criar a rotina deles. Eles acordam de manhã, vão para a escolinha, da escolinha voltam, almoçam, dormem um pouquinho à tarde, depois vão fazer alguma outra atividade e aí tem o horário da brincadeira. Então, se você coloca isso na rotina do dia, nessas crianças menores, ótimo. Nas crianças do segundo estágio, você já pode combinar coisas com eles, né? De um dia na semana. Quando a gente morava em São Paulo, a gente criou um dia que chamava-se Era quarta-feira. Dia Da família. Dia da Família. Era na quarta-feira à noite. Então, nessa época, a Isabel tinha 7 anos. Não, 5. Isabel tinha 5. Isabel e Débora 9. E Débora tinha 9. É tudo isso diferença? É. Então, uma 5, outra 9. Então, a gente criou a quarta-feira como Dia da Família, onde a gente agendava para fazer o que elas queriam fazer. Então, nesse dia, elas que faziam a agenda. Então, tinha noite que a gente jogava Uno até mais tarde, ou brincava de videogame. Eu nunca gostei de videogame, aprendi a ter que gostar para brincar com elas. Às vezes a gente ia para o cinema, assistia um filme. Então, a agenda era delas. Eu e Sânia desligávamos o celular e a noite era para fazer tudo o que elas queriam fazer. E muitas dessas noites terminavam com uma bela leitura da Bíblia e uma bela oração, o que para nós era maravilhoso, porque nos vinculava a elas e nos dava a oportunidade de trazer o Evangelho para elas. Então, dependendo da fase, a gente cria a rotina de acordo com a necessidade. Segunda pergunta. Irmãos, como posso fazer ou proceder quando pede para o filho fazer algo e a resposta sempre é não? Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é por que vem aquele não. Tá? Porque às vezes a gente se envolve emocionalmente com um não e a gente já quer agir de forma dura, demasiadamente. O não é o quê? É preguiça? Ah, então é lá, pega, você vai fazer agora, porque eu estou mandando. Tá? O não é porque a pessoa tem realmente uma ocupação. O não é porque a pessoa quer confrontar você. Então você primeiro precisa entender qual é o racional daquele não. Entendeu?
para que aí você possa sentar, conversar e colocar as coisas de forma clara. Então, depende da idade, se a pessoa não puder fazer naquele momento, aí você diz que assim, você não está dizendo que ele não fazer naquele momento, mas você diz para quando ele vai fazer. Perfeito. Entendeu? O Aí melhor ele já se compromisso... compromete a ter outro horário para fazer que não seja aquele. Exatamente. Lembre sempre que o melhor compromisso que existe não é aquele que você determina para o outro, mas é aquele que o outro diz quando vai fazer. Isso. Então, se você aprende a conversar com seu filho e negociar com ele, ó, tem isso aqui para fazer, a sua responsabilidade, você pode fazer quando? E aí ele diz, não, depois eu faço. Depois não. Eu quero dia e hora. Ah, vou fazer segunda-feira na parte da tarde. Então, mudar a pergunta. Se você pode, faça isso agora. Não, faça isso. Aí a pessoa vai dizer não. Então você precisa assim, quando terminar, quando você vai poder fazer isso? Aí a pessoa se compromete e dá outra resposta. E não. E quando a pessoa não faz, numa situação dessa, ela disse, eu vou fazer na segunda-feira à tarde. E aí você chegou na segunda-feira à noite do trabalho e ela não fez, você vai chamá-la e vai dizer assim, quem foi que disse que faria na segunda-feira à tarde? Foi você ou fui eu? Então você agora não está mais cobrando algo que você determinou, mas você está cobrando algo que a pessoa prometeu e não cumpriu. E é muito bom quando você cobra uma promessa não cumprida. Então é por isso que é importante a gente aprender a gerar compromisso com nossos filhos. Temos alguma outra pergunta? E quando bater não resolve? Veja só, quando bater não resolve é porque nós estamos batendo na forma errada, ou não deveríamos estar batendo. Lembre que bater é a terceira etapa. Então, primeiro, se conversa. Segundo, se castiga. Último, se bate. E lembre que bater é uma coisa que só funciona até os 10, 11 anos estourando. Depois que a criança vira um pré-adolescente, já não é mais uma questão de bater. E se as fases anteriores não foram bem construídas, você vai ter muito mais trabalho nesse momento. Por isso que é importante trabalhar bem a primeira infância, o momento em que a gente tem que ensinar limites e disciplina. Se essa fase não for bem construída, nós teremos problemas nas outras fases. Então, quando você bate e o bater não funciona, existe um outro fator associado aí, que pode ser um problema de consciência, que pode ser um problema da própria criança não estar entendendo o que está acontecendo, ou a gente está criando sentimentos negativos nela por falta de diálogo ou de entendimento. Tem outra pergunta ainda? Que recomendações de leitura sobre cuidado de filhos? Poxa, tem várias. Tem várias. Eu vou mandar no e-mail de todos os que se inscreveram no curso o material dessa palestra de hoje, que é uma apostila de Watchman falando especificamente sobre criação de filhos. Mas existem muitos livros bons por aí. Depois eu vou fazer um compilado desses livros e eu mando no e-mail de todos aqueles que se inscreveram no curso. Tá? Mais uma pergunta? Quando um dos cônjuges não coopera com a educação dos filhos, como por exemplo um cônjuge incrédulo? Aí é um pouco complicado. Porque quando os dois pensam de forma diferente em relação à criança, é muito importante que o casal aprenda a chegar a um denominador comum, a chegar a um ponto de convergência para os dois. Lógico que nem sempre vai para um casal que um dos dois é incrédulo, vai tudo se caminhar para os princípios cristãos. Mas é muito importante que o marido e a mulher possam chegar num acordo em determinadas questões práticas que possam levar os filhos no caminho adequado. Então, a mulher, se ela tem marido incrédulo, ela vai ter que ser muito sábia em poder negociar com seu marido a forma como vão trabalhar o comportamento e a disciplina do filho. Mesma coisa quando a mulher é incrédula e o marido é crente. Por isso que é tão importante quando um casal decide ter filhos, eles aprenderem, antes de tudo, a fazerem acordos. A gente já falava de acordos desde a questão do casamento. Com os filhos não é diferente. Então por isso que o casal precisa sentar e definir juntos, de uma forma que seja bom para os dois. E quando a gente tem coração aberto, está aberto ao diálogo, geralmente a gente encontra um meio termo para isso. Ainda tem mais pergunta? Tem. Aqui. E quando a criança tem 4 anos, ensina a guardar os brinquedos, mas não guarda? Ensina a guardar os brinquedos, mas não guarda?
porque talvez ela não aprendeu. E se ela não aprendeu, você vai ter que todos os dias ficar em pé na frente dos brinquedos e mandar ela guardar e acompanhar enquanto ela guarda. Entenda uma coisa, nós como pais muitas vezes vamos ter que falar 100, 200 vezes a mesma coisa para os nossos filhos, até que um dia eles aprendam. Quando eles são pequenos, pode ser que seja necessário falar mesmo essas centenas de vezes, mas como pais, nós nunca podemos desistir. Então, se o meu filho só arruma quando eu estou lá mandando ele arrumar, então eu vou fazer isso todas as vezes. E eu vou entender que é a forma que eu tenho de educá-lo e de discipliná-lo. Encerramos as perguntas, já estamos no horário de concluir a nossa live. Eu espero que esse nosso bate-papo de hoje possa ter trazido ajuda, ou pelo menos alguma reflexão na importância que há na nossa criação com os filhos, tá bom? E qualquer outra coisa que vocês queiram depois conversar, podem mandar no nosso direct, tá bom? Eu espero que Deus possa nos abençoar como pais. Aqueles que ainda não são pais, que estão nos assistindo, que possam também ganhar um sentimento adequado para criar filhos, quando estes vierem, e que nós possamos preparar a próxima geração para Deus.